Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete roseral. Então, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a confeccionar as flores, né? Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai aprender a confeccionar as flores na primeira etapa, né? E na próxima aula, a gente vai trabalhar a base do tapete. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Para nossa aula de hoje, eu vou precisar de uma agulha 2,25, uma agulha 1,35. Também vou estar usando uma tesoura, um bastão de cola quente, a linha Duna na cor, vamos lá, a linha Duna na cor 9338. Também vou estar usando a Duna na cor 9601. Também vou estar usando a Duna 9245. E também vou usar a Duna na cor 9392. E também vou usar a linha Anne, gente, na mesma tonalidade, certo? Que é a 9392, linha Anne, olha. Na mesma tonalidade da Duna. Lembrando que essa lista de materiais que eu passei para vocês, gente, é para confeccionar as flores. Porque para confeccionar a base, eu usei o barroco na cor natural número 8, certo? Olha aqui, ó. Para fazer a base, eu vou usar o barroco natural número 8 e vou usar o barroco multicolor premium na cor 9360. Essas duas cores a gente vai usar na próxima aula para confeccionar a nossa base. Agora vamos confeccionar as nossas flores. Então vamos começar confeccionando a nossa rosa, certo? Que é a flor maior. Então, vamos lá. Agora, a gente vai confeccionar o miolo da nossa rosa, na cor 9601. Eu vou iniciar um cordão de 8 correntinhas, certo? Eu vou virar de cima para baixo, olha, vou contar 7 e vou laçar a primeira correntinha, que é a oitava, e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Aí, a gente vai ter um total de 24 pontos altos, viu, gente? Olha como ficou. Então, eu trabalhei um cordão de 8 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas e voltei lá no pequeno círculo e trabalhei mais 23 pontos altos. Então, nós temos um total de 24 pontos altos, olha. Cheguei no último pontinho, eu vou lá nas 3 correntinhas iniciais, conto 1, 2, 3. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha, tá vendo? Só que eu já vou fechar, gente, laçando apenas uma argolinha, olha, da correntinha. Eu levo a minha agulha, laço apenas uma argolinha, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou subir com um cordão de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, olha, virei, vou laçar a primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha, formando um pequeno círculo, olha aqui. Vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 15 pontos altos, tendo um total de 16 pontos altos, certo, gente? Então, eu trabalhei 6 correntinhas, virei, lacei a primeira correntinha, fechei com ponto baixíssimo, subi com 3 correntinhas, agora eu vou trabalhar 15 pontos altos, tendo um total de 16 com as 3 correntinhas.
Então, olha aqui. Então, eu subi com 3 correntinhas, voltei no meu pequeno círculo, vou trabalhar 14 pontos altos, certo, gente? Subi com 3 correntinhas, voltei no meu pequeno círculo e vou trabalhar 14 pontos. Trabalhei 14 pontos, contando com as 3 correntinhas, eu tenho um total de 15. Vou voltar lá na minha base, olha, e vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o sexto pontinho, apenas uma argolinha, olha, e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu subo novamente com o cordão de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Conto 5 de cima para baixo, laço a sexta, olha, e fecho com ponto baixíssimo, olha aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo, olha. Vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, volto novamente no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 14 pontos altos. Então, a gente vai ter um total de 15 pontos altos. Trabalhamos 15 pontos altos, novamente nós vamos voltar lá na nossa base e vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, vou laçar o sexto pontinho, apenas uma argolinha, um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, por 4 vezes. Olha, trabalhamos 4 pétalas, certo? Cheguei na última, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá no primeiro pontinho de base, que é o ponto baixíssimo, vou fechar, que é o ponto baixo, e vou fechar com ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Então, eu trabalho 4 pétalas. Fechei com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha bem generosa aí de uns 5 centímetros, olha. Puxo e amarro. Agora, essa pontinha, a gente vai passar agulha, olha, entre os pontos no avesso aqui, olha. Tá vendo? Você leva a agulha entre os pontos no avesso, pega essa pontinha, olha, e arrasta entre os pontos, certo? E vai esconder toda ela, tá? Olha como vai ficar. Está pronto o nosso botãozinho, certo, gente? Lembrando que para trabalhar esse tapete dos dois lados, nós vamos precisar de 2 botõezinhos marrom, certo? E vamos precisar igualzinho, viu, gente? Do mesmo jeito que eu trabalhei esse marronzinho, eu vou trabalhar 4 amarelinhos, porque nós vamos precisar de 2 flores vermelhas de um lado e 2 flores vermelhas do outro. Então, são 4 flores. O miolo é igual, certo, gente? Olha, tá vendo? Então, nós vamos precisar de 2 marronzinhos e 4 amarelinhos iguais, certo? Agora, a gente vai continuar a nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar com a duna amarela na cor 9368, certo, gente? Lembrando que a gente está usando a duna. Todos os produtos usados nessa aula são círculo, sempre círculo. Agora, olha aqui. Então, entre uma pétala e outra, nós pulamos 5 pontinhos. Agora, com a linha amarela, a gente vai vir nesses pontinhos, olha, e vamos contar, olha, 1, 2, vamos laçar o terceiro, olha. Então, tem 5 pontinhos, nós vamos pular 1, 2 e laçar o terceiro. Lembrando que a gente vai trabalhar laçando apenas uma argolinha. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar um cordão de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, certo? Agora, a gente vai novamente, olha, lá no espacinho da onde a gente pulou 5 pontinhos, tá vendo? Olha, aqui, a gente vai, pula o primeiro, o segundo, laça o terceiro, olha, apenas uma argolinha. Olha, tá vendo? A gente vai laçar apenas uma argolinha. E vai trabalhar um ponto baixo. Novamente, um cordão de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Olha, a gente vai lá naquele espacinho novamente, que nós pulamos 5 pontinhos e conta 1, 2, laço o terceiro, olha, apenas uma argolinha, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, por 4 vezes. Chegamos na nossa última argolinha, olha, trabalhamos 4 correntinhas, vamos lá no nosso pontinho inicial, que é o ponto baixo, vou emendar com ponto baixíssimo. Então, olha, gente, nós temos 4 argolinhas, tá vendo? Olha como ela fica puxando mesmo, olha, que você olha no fundinho e você vê só o marronzinho, tá vendo? Então, vamos lá. Fechamos com um ponto baixíssimo, certo?
Vamos fazer uma correntinha, vamos voltar no mesmo pontinho de base, que é o ponto baixo, e vamos sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou dentro da primeira argolinha e vou sobrepor nessa argolinha 8 pontos altos, certo? Então, fechei com um ponto baixíssimo, voltei no mesmo pontinho, trabalhei um ponto baixo, fui dentro da primeira argolinha e vou trabalhar 8 pontos altos. Então, olha, nós temos 8 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou subir com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vou virar, olha, e vou voltar, olha, dentro do primeiro pontinho, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Eu vou voltar, gente, dentro de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos. Então, eu tinha 8 pontos altos de base. Como eu vou trabalhar 2 pontos altos, dentro de cada pontinho de base, eu vou ter um total de 16 pontos altos. Então, olha aqui, nós temos 16 pontos altos, certo? Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou virar, olha, vou pular o primeiro pontinho, laçar o segundo, certo? Olha, eu pulo o primeiro para não ficar puxando para cá. Então, somente o primeiro que eu pulo, olha, pulo, vou no segundo. E vou trabalhar agora, olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Isso eu vou fazer até o finalzinho da nossa carreirinha. Em cima de cada pontinho alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo com espaço de uma correntinha, certo, gente? Olha como ficou. Cheguei no meu último pontinho, eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, olha, eu vou vir, tá vendo? Lá no pezinho da segunda carreirinha de pontos altos, olha, e vou prender com um ponto baixíssimo, certo? Trabalhei 2 correntinhas, vim entre uma carreirinha e outra, um ponto baixíssimo. Feito isso, gente, eu vou lá no meu ponto baixo de base, olha, lá no miolinho, e vou sobrepor em cima desse ponto baixo de base, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou dentro da minha argolinha direto, sem espaço de correntinhas. E, novamente, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Trabalhamos 8 pontos altos, eu vou subir com 3 correntinhas, virar e vou sobrepor dentro de cada pontinho 2 pontos altos, tendo um total de 16 pontos altos, porque eu vou sobrepor dentro de cada pontinho 2 pontos altos. Olha, temos 16 pontos altos. Faço uma correntinha, viro, pulo o primeiro, laço o segundo e vou trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Dentro de cada pontinho de base, um ponto baixíssimo com espaço de uma correntinha. Chegamos no nosso último pontinho. Novamente, eu faço 2 correntinhas, olha. Entre uma carreirinha e outra, eu vou lá e vou sobrepor um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, gente, eu vou direto lá na minha base, em cima do meu ponto baixo de base, olha, tá vendo? E vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou dentro da minha argolinha e vou sobrepor 8 pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições aqui, gente, por 4 vezes, olha. 8 pontos altos, 16, volto trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, eu vou fazer essa sequência por 4 vezes. Cheguei na minha última pétala, eu faço 2 correntinhas, olha. Venho aqui, um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo, olha. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou trabalhar uma correntinha. Trabalhei uma correntinha, gente, agora eu vou lá no meu miolinho marrom, olha, laçando apenas uma argolinha e vou trabalhar, olha, um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, venho dentro da primeira argolinha, olha lá. Tá vendo? E vou trabalhar um ponto baixo, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, e na próxima argolinha eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, olha.
Na próxima, olha, laçando apenas uma argolinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, certo? Laçando apenas uma argolinha do miolinho marrom, olha. Eu laço e trabalho um ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. São 2 pontos altos, mesmo pontinho de base. Um ponto baixo, um aumento. Então, essa carreirinha, gente, nós vamos ter que ter um total de 32 pontos baixos. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, olha, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, certo? Terminamos com um aumento. Agora, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, olha, levo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Trabalhei um ponto baixíssimo, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Olha, gente, como fica linda, tá vendo? Olha aqui, tá vendo como ela vai ficando? Olha, ela vai ficando assim, tá vendo? Agora, trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou voltar lá na minha base e vou contar 1, 2, 3, laçar o quarto. Agora, a gente pode laçar o ponto todo, tá? Olha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 de base, um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, olha. Tá vendo? Pera aí. Não são 2 correntinhas, não. Desculpa, viu, gente? A gente vai trabalhar 1, 2, 3, laçar o quarto. Desculpa aí. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, laço o quarto. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, laço o quarto pontinho. Um ponto baixo. Isso eu vou fazer todo o contorno, viu, gente? Um ponto baixo, 4 correntinhas, pulo 3 de base, um ponto baixo. Fazendo todo o contorno. Chegamos na nossa última argolinha, a gente trabalha 4 correntinhas, vai lá no primeiro ponto baixo inicial, fecha com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, nós vamos ter, gente, 8 argolinhas. Olha aqui, olha o avesso como fica, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas. Olha que linda que ela já vai ficando. Trabalhei 8 argolinhas, né? Fechei com um ponto baixíssimo, voltei no mesmo pontinho de base e trabalhei um ponto baixo. Vou dentro da primeira argolinha e vou sobrepor, olha, trabalhei um ponto baixo sem espaço de correntinhas. Vou trabalhar 8 pontos altos, certo? Trabalhei 8 pontos altos, vou subir com 3 correntinhas, vou virar e vou sobrepor 2 pontos altos dentro de cada pontinho de base, olha, 2 pontos altos. Então, a gente vai ter o total, olha, vamos lá. Nós vamos trabalhar sobre 4 pontos altos, certo? A gente vai ter um total de 8 pontos altos. Olha, então, a gente vai trabalhar sobre 4 pontinhos. Então, 1, 2, 3, estamos no quarto. 2 pontos altos dentro de cada pontinho de base. Certo? Olha aqui. Trabalhei sobre 4 pontos altos, 2 pontos altos. Então, nós temos 8. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Vou no próximo ponto alto de base e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, a gente vai ter 8 pontinhos. Então, nós vamos ter 8 pontos altos, 2 correntinhas. Do outro lado, 8 pontos altos. Então, olha aqui como ficou. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar, vou laçar pular o primeiro pontinho, laçar o segundo, e nós vamos trabalhar, olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso até chegar em cima dessas 2 correntinhas de base. Chegamos em cima do último pontinho, olha, um ponto baixíssimo. Vamos lá, sobre as 2 correntinhas de base, a gente vai sobrepor um ponto baixo, uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho e já começo, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha.
um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar no último pontinho de base. Olha aqui como ficou, tá vendo? Então, são 8 pontos altos, pois a gente vira, trabalha sobre 4 pontos altos, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, tendo 8, 2 correntinhas, 8 pontos altos, pois a gente vira e volta trabalhando. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Na pontinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Chegou do outro lado, a mesma coisa. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegamos no último pontinho, nós vamos trabalhar 2 correntinhas, olha. Tá vendo? Olha, entre uma carreira e outra de pontos altos, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Feito isso, a gente vai em cima do nosso ponto baixo de base e vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, vai direto na próxima argolinha, 8 pontos altos. Então, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Então, olha como ela fica, gente, olha. Então, nós trabalhamos 8 pétalas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos na última, olha, a gente trabalha 2 correntinhas, 1, 2, olha, vem aqui, um ponto baixíssimo, olha, trabalhamos um ponto baixíssimo, vamos lá em cima do nosso ponto baixo de base inicial e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, a gente faz uma correntinha, corta aproximadamente 4 a 5 centímetros, puxa e tá pronta a nossa flor. Então, nós vamos precisar de 2 flores iguais a essa, certo, gente? Pra gente trabalhar os 2 lados do tapete, olha que linda, certo? Agora, nós vamos trabalhar 4 flores vermelhas. Olha, o miolinho amarelo é a mesma coisa do miolinho que a gente trabalhou aqui, ó, a mesma quantidade de pontos e tudo, certo, gente? Então, nós já vamos iniciar nas pétalas vermelhas. Então, olha aqui, ó, o miolinho, certo? O botãozinho amarelo. Nós trabalhamos os 24 pontos altos, as 4 pétalas, do mesmo jeito que a gente trabalhou o miolinho marrom, olha. Chegou lá no último pontinho, olha, tá vendo? A gente vai lá no primeiro pontinho baixo inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, faz uma correntinha e puxa, certo? Agora, nós vamos trabalhar a nossa... Olha que lindo que fica, gente, olha aqui. Tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar as pétalas vermelhas, com a duna na cor 9245. Com a duna vermelha na cor 9245, olha, um pontinho antes, tá vendo? Antes... eu vou prender todo o ponto, olha. Antes do meu ponto baixo, que eu prendi os botões, certo? Eu venho aqui e vou prender com um ponto baixo. Olha, um ponto baixo. Feito isso, gente, eu vou subir com o cordão de 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou laçar a 7ª, olha, você percebe que eu deixo uma sem trabalhar, certo? E vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 3 correntinhas, olha. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 18 pontos altos. Então, eu vou ter um total de 19 pontos altos. Certo? Então, eu trabalhei um ponto baixo, trabalhei um cordão de 8 correntinhas, pulei 6 de cima para baixo, lacei a 7ª, fechei com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 18 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 19 pontos altos. Então, trabalhamos 19 pontos altos, certo? Cheguei no último pontinho, eu volto lá na minha base, conto 1, 2, 3, laço o quarto, um ponto baixo, certo? Novamente, eu subo com 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, olha. Pulo 6, laço a 7ª, fecho com ponto baixíssimo, vou subir com cordão de 3 correntinhas,
volto lá no meu pequeno círculo, vou trabalhar novamente 18 pontos altos, tendo um total de 19 pontos altos, certo, gente? Então, eu vou trabalhar essa sequência de repetições por 6 vezes, certo? Aí, eu trabalho os 19 pontos altos, pulo 3 pontinhos de base, laço o quarto, um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar 6 pétalas com a mesma sequência de repetições. Cheguei na minha última pétala, olha, eu tenho 6 pétalas. Cheguei na minha última pétala, olha, sobrou, olha, 3 pontinhos, tá vendo? 1, 2, 3. Vou lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo de base. Vou laçar e fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, olha, tá vendo? Eu vou direto lá na minha pétala e vou laçar o primeiro pontinho inicial, que são as 3 correntinhas, e vou sobrepor um ponto baixo. Olha, então, eu vou trabalhar sobre 8 pontos altos de base, um ponto baixo, olha. Isso eu vou fazer a sequência de repetições por 8 vezes, olha. Certo, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? São 9 pontinhos, não são 8 não, são 9 pontinhos, certo? Então, olha para você ver. Trabalhei sobre 8 pontos altos, um ponto baixo. Então, eu tenho 9 pontos altos, certo? Então, sobre 9 pontos altos, em cima de cada pontinho de base, eu trabalhei um ponto baixo. Então, eu tenho 9 pontos baixos. Cheguei no 10º, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, certo? No mesmo pontinho de base. Então, eu trabalho eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Volto no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo. Tá vendo? Então, no 10º pontinho, eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntinhas, voltei no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Já venho no próximo pontinho, olha, ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, até chegar no último pontinho. Então, olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho. Então, nós trabalhamos 19 pontos altos, trabalhei sobre 9. No 10º, eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Vim do outro lado, ponto sobre ponto. Cheguei no último pontinho, olha, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou direto na próxima pétala, olha, e laço a primeira pontinho de base, olha, da nossa pétala e já começo, olha, um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições por 9 vezes, viu, gente? Olha, 9 vezes. Chegamos no 10º pontinho, eu laço o 10º pontinho, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Venho do outro lado e vou trabalhar ponto sobre ponto, certo? Olha, cheguei no meu último pontinho, novamente eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo. Vou direto na pétala, laço o primeiro pontinho e já começo com o ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, cheguei no meu último pontinho, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou trabalhar uma correntinha, olha, puxar e fechar. Está pronta a nossa florzinha. Olha que linda que ela fica, gente, tá vendo? Olha aqui. Olha que maravilhosa. Então, para cada lado do tapete, eu vou precisar de 2 flores vermelhas para cada lado. Então, são 4 flores iguais, certo? Então, a gente já confeccionou as nossas flores vermelhas e a nossa rosa amarela. Agora, nós vamos trabalhar as folhas, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar nossas folhas. Nós vamos confeccionar com a linha Duna 3 folhas e vamos confeccionar 4 folhas com a mesma quantidade de pontos com a linha Anne, viu, gente? Na mesma cor, que é a cor 93, 92, certo? Então, nós vamos trabalhar 3 folhas
com a Duna e 4 folhas com a Anne com a mesma tonalidade. Para confeccionar a Anne, eu vou usar a agulha 1,35 e a Duna eu estou usando a 2,25, certo? Para confeccionar nossas folhas, eu vou iniciar com um cordão de 14 correntinhas, certo? Eu vou pular a primeira correntinha, vou laçar a segunda, e dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, se eu tenho 14 correntinhas, pula a primeira e laça a segunda, e vou trabalhar dentro de cada pontinho de base, cada correntinha de base um ponto baixo, nós vamos ter um total de 13 pontos baixos. Olha, chegamos no nosso último pontinho. Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Olha, eu vou virar do outro lado, olha, já laço o primeiro pontinho com um ponto baixo. E vamos trabalhar dentro de cada pontinho de base, um ponto baixo. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir a nossa carreirinha, a gente vai parar, certo, gente? Então, vamos trabalhando, olha. Cheguei no último pontinho, trabalhei 2 correntinhas, vim do outro lado, lacei o primeiro pontinho, um ponto baixo. E vou vir trabalhando. Faltando 2 pontinhos para concluir a carreira, eu vou parar. Então, olha aqui, gente, faltando 2 pontinhos, eu paro, eu faço uma correntinha, olha, eu viro. Tá vendo que em cima do cordão de pontos baixos tem um cordão de correntinhas. Você reserva que está de frente para você e laça a segunda, olha. Sempre laçando uma argolinha e deixando a outra, olha. Então, dentro de cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, eu vou sobrepor um ponto baixo, até chegar aqui, olha, nas 2 correntinhas de base, tá bom? Olha, chegamos nas nossas 2 correntinhas de base, olha, eu laço uma, apenas uma argolinha, olha, tá vendo? E vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, novamente eu trabalho 2 correntinhas. Olha, venho e laço a outra, olha, tá vendo? Apenas uma argolinha, certo, gente? Feito isso, eu faço um ponto baixo. E venho trabalhando, olha, laçando somente uma argolinha, ponto sobre ponto. Faltando 2 pontinhos para concluir, você vai parar. Olha, faltando 2 pontinhos, parei. Trabalho uma correntinha, viro, volto, laçando apenas uma argolinha, gente. E vou sobrepor um ponto baixo. Novamente, eu vou sobrepor ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha, somente pontos baixos. A gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar nas 2 correntinhas aqui de base, certo? Olha, chegamos nas 2 correntinhas, certo? Então, eu laço uma. Nunca pode esquecer, gente, de aumentar essas 2 correntinhas. Olha, lacei uma correntinha, trabalhei um ponto baixo. Novamente, eu trabalho 2 correntinhas. Laço a outra que está do lado, um ponto baixo. E venho trabalhando ponto sobre ponto, faltando 2 pontinhos. Então, isso a gente vai fazer a sequência de repetições, gente, até completar 5 biquinhos, olha. Então, falta 2 pontinhos, eu paro, faço uma correntinha, viro e volto. Cheguei nas 2 correntinhas, laço uma, 2 correntinhas, laço a outra, um ponto baixo e vem. Faltando 2, vira e volto. Então, olha, eu vou contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo, gente? Aí você me pergunta, tem o lado certo da folha? Eu tenho, sabe? Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui fica fundinho. Então, esse é o avesso da minha folha. Tá vendo? Olha aqui, ó, fica em relevo, certo? Então, nós vamos trabalhar 3 folhas com a linha Duna e 4 folhas com a linha Anne. Então, a gente vai ter um total aí de 7 folhas, certo? Do mesmo jeitinho, com a mesma quantidade de pontos. A gente só vai mudar a linha. Aqui a Duna e as menores com a linha Anne, certo? Então, vamos agora trabalhar esses nossos pigentinhos aqui, certo, gente? Olha que lindinhos. Olha aqui, que amor. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos trabalhar 4 desse, que a gente usa 2 para cada lado, certo, gente? Nós vamos estar usando agora a Duna na cor 9601. Para confeccionar esse pingentinho aqui, gente, eu vou trabalhar um cordão de 40 correntinhas, certo? Eu vou pular 2, vou laçar a terceira
e vou trabalhar meio pontos. Olha, o meio ponto é aquele que a gente laça. Olha, eu tenho as 3 argolinhas, eu vou fechar de uma só vez, certo? Então, eu trabalhei 40 correntinhas, pulei 2, lacei a terceira e vou trabalhar um meio ponto. No próximo pontinho, eu vou trabalhar um meio ponto, vou voltar no mesmo pontinho de base, 2, certo? Então, esses 2 primeiros a gente conta como um ponto, certo? Nós vamos fazer a sequência de repetições por 14 vezes, certo? Dentro de 14 argolinhas, olha. Então, vou levar a agulha na minha correntinha de base, um meio ponto, volto no mesmo pontinho, um meio ponto. Então, nós vamos fazer a sequência de repetições por 14 vezes. Lembrando que esses 2 pontinhos da primeira, a gente conta como um. Então, se a gente vai fazer a sequência de repetições por 14 vezes, nós vamos ter que ter um total de 28 pontos altos. Então, dentro de cada pontinho, a gente vai sobrepor 2 meio pontos, certo? 14 vezes, a gente, então, vai ter um total de 48 pontos. Então, olha aqui, gente. Então, nós trabalhamos 48 pontinhos, contando de 2 em 2, certo? Então, olha, então, dentro de cada correntinha, nós trabalhamos 2 meio pontos. Então, nós temos 48 meio pontos, certo? Agora, você chegou no último, você vem aqui, olha, e trabalha um ponto baixíssimo, vai na próxima correntinha, 2, na próxima, 3, na próxima, 4. Então, a gente tem um total de 4 pontos baixíssimos, certo? Olha aqui como ele já fica, gente, tá vendo? Feito isso, você vai subir com um cordão de 20 correntinhas, certo? Então, vamos trabalhar 20 correntinhas. Olha, trabalhamos 20 correntinhas, tá vendo? Ó, vamos pular 2, laçar o próximo, olha, e vamos trabalhar um meio ponto. Aqui, esses 2 pontinhos, gente, a gente já conta somente como um. Depois, a gente vai trabalhar mais sobre 13 correntinhas, dando um total de 14, tá? Olha. Então, eu faço um meio ponto, volto no mesmo pontinho de base, vou sobrepor mais um meio ponto no mesmo pontinho de base, olha. Vou no próximo, olha. 1, volto no mesmo, 2. Então, isso a gente vai fazer essa sequência de repetições por 14 vezes. Olha, trabalhamos por 14 vezes, olha. Então, agora a gente vai trabalhar 4 pontos baixíssimos. Olha, laço uma correntinha, um ponto baixíssimo. 1, 2, olha, 3, 4. Olha, vou lá onde eu terminei o primeiro, olha, e emendo os 2, olha, com ponto baixíssimo. Tá vendo? Olha aqui. Agora, novamente, a gente vai subir com o cordão de 20 correntinhas. 1, 2, 3, e vamos fazer, trabalhar 20 correntinhas. Olha, trabalhamos 20 correntinhas. Novamente, a gente pula 2, laça a terceira, um meio ponto. E vamos trabalhar novamente, dentro de cada correntinha de base, 2 meio pontos. Olha, a gente vai fazer a sequência de repetições novamente por 14 vezes, viu, gente? Olha. Então, vamos lá. A mesma sequência de repetições, dentro de cada correntinha de base, 2 meio pontos, por 14 vezes. Olha, trabalhamos 14 vezes. Então, faltando 4 correntinhas, olha, então, a gente vai trabalhar 4 pontos baixíssimos, olha. 1, 2, 3, 4, olha. Aí, a gente vem lá naquele pontinho, onde a gente emendou os 2 últimos. A gente vai lá emendar o terceiro também, olha. Fica os 3 emendadinhos com ponto baixíssimo. Olha aqui, gente, ele sozinho já vai se enrolando, olha, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar, olha, nessas correntinhas, dentro de cada, tá vendo? Tá pronto os 3, olha. Então, agora, dentro de cada correntinha de base, nós vamos sobrepor um ponto baixíssimo, olha. Laço uma, um ponto baixíssimo, laço a próxima, um ponto baixíssimo, e vamos caminhar sobre esse cordão de correntinhas apenas pontos baixíssimos. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho, a gente faz uma correntinha, corta,
Olha, puxa, tá vendo? E está pronto. Olha como ele fica bonitinho, gente, olha aqui, tá vendo? Olha, é como se ficasse, olha, 3 botõezinhos e um caule, certo? Eu trabalhei nesse tom de marrom para combinar, né, com o bico aqui do nosso tapete, certo? Então, para confeccionar esse trabalhinho, nós vamos precisar de 4 desse aqui, né? Para um lado, né? Usamos 2 e 2 para o outro lado. Então, a gente precisa de 4, certo, gente? Está pronta nossas flores. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a base do tapete e vamos fazer a montagem, tá, gente? Então, olha aqui, nós trabalhamos 3 folhas grandes, a nossa flor maior, a rosa, né? Aí, nós trabalhamos 2 flores vermelhas, que a gente vai trabalhar assim do lado, olha. 2 flores vermelhas para cada lado, olha, certo? Aí, a gente vem com 2 folhinhas, olha, assim, assim. E a gente vem com um caule, olha aqui, ó, tá vendo? E do outro lado, a gente faz a mesma coisa, olha, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu tô só simulando, porque na próxima aula a gente vai fazer a montagem dele. Nós vamos trabalhar a base e vamos montar o nosso buquê de flores aí, certo, gente? Está pronta as nossas flores, então tá pronta a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou esperando vocês para a nossa próxima aula, que vai ser a base do nosso tapete, certo, gente? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Curtam, compartilhem, né? Deixe o comentário de vocês.